Se você assistir a série da Blue e tentar não dar nenhuma gargalhada, fique sabendo que não vai dar certo. Gente, esse desenho é divertido demais. Você consegue se lembrar de todas as vezes que a família Hiller te fez sorrir e quase fazer xixi nas calças de tanto rir? Esse cara é louco! Vamos começar com aquele dia em que a Muffin Cupcake Hiller resolveu fazer a maior bagunça porque não queria dividir a chamada de vídeo com a irmã Sox. As primas da Blue e da Bingo queriam brincar de fazer desenhos na tela do celular, mas Muffin não gosta muito dessa ideia de dar espaço para os outros, e vamos concordar que essa personagem é muito difícil de conviver. Quando o tio Stripe perde a paciência e resolve tirar o celular da filha, ela foge correndo porque deseja ser livre das regras. O Bandit, que tá assistindo a confusão, acha tanta graça que acaba torcendo para a sobrinha vencer a corrida. Tudo piora quando finalmente o Stripe e a Trixie conseguem pegar a filhote, mas infelizmente o celular do irmão do Bandit cai pela janela e vai parar no fundo da piscina. E o pior de tudo é que não era um celular à prova d'água. A gente até entende que a Muffin é uma cachorrinha que precisa aprender bons modos, mas é impossível dizer que não foi muito divertido. E melhor ainda é que você vai poder rir de novo com as 17 cenas mais engraçadas de Bluey. Pega a sua pipoca e cuidado pra não fazer xixi nas calças. Tá começando mais um Teen Videos! O episódio Coisa Favorita tem algumas das cenas mais engraçadas do universo de Bluey, mas é do final dessa história que a gente vai falar. Quando a Bingo fica chateada por conta dela fazer uma piada, toda a família se esforça para resolver o problema. Claro que no fim tudo fica bem, mas antes teve a famosa cena do papai Hiller beijando a parte de trás de um hipopótamo. Pessoal, aqui vai uma dica. Não beije o bumbum de animais que não têm o costume de limpar o traseiro. Na verdade, não beije o traseiro de ninguém, porque isso é estranho. Ainda bem que no episódio tudo foi uma ilusão, mas infelizmente o Bandit consegue ser nojento no mundo real. Principalmente no final do episódio, quando ele bebe um pouco de água e acaba cuspindo tudo pela boca e pelo nariz. Depois que a Bingo faz uma piada, pelo menos dá pra dizer que o Sr. Hiller sabe como animar um jantar. Essa é pras meninas. Nada mais engraçado do que fazer o papai sofrer um pouquinho, não é? Olha, isso é muito malvado, mas pode ser engraçado. Tem um episódio de Bluey que é banido da Disney Plus, mas que tá disponível no YouTube. Ele se chama Bebê do Papai e conta a trama do dia em que a Bingo encontrou um colete para carregar filhotes. Claro que ela inventaria uma brincadeira em que o Bandit teria que fingir que estava esperando um bebê. Até aí tudo bem, mas a Tilly resolve dar ao marido uma experiência completa. A dificuldade de se mover, os chutes na barriga e, claro, um parto. Essa cena seria só engraçada se não fosse mais chocante ainda, já que a Bingo faz de tudo para não nascer. E a Bluey precisa pedir a ajuda do pai do Lucky, o vizinho, para terminar a brincadeira. A cena de dois cachorros papais imitando um parto em uma piscina infantil fica ainda melhor quando a Wendy, a outra vizinha, assiste a tudo e se assusta. Coitada da Show Show. Será que ela não entende que os Hiller levam as brincadeiras muito a sério? Será que a Disney é inimiga do humor? Tem outra cena deletada no episódio em que a Blue e a Andy estão no mercado de rua. As duas estão se perguntando onde vão gastar os $5 que elas têm. Uma das coisas mais legais que tinha nessa feira de rua eram os pôneis vestidos de unicórnios. A Disney retirou essa cena, talvez por ser muito engraçada. Mas a gente vai te mostrar. Quando a protagonista percebe que não é possível passear na pônei colorida chamada Manteiga, ela vai fazer carinho no animal. Mas o que a doguinha recebe em troca é uma montanha de cocô. Ela faz a maior sujeira. A Indy e a Bluey ficam tão assustadas que saem correndo. Será que tava fedido? Às vezes a gente acha que alguém coloca alguma coisa a mais no leite da Muffin. Você lembra quando ela apareceu um pouco diferente na casa da Bluey? No 39 da primeira temporada, Stripe levou a filhote para casa dos outros Hiller, já que a Muffin iria dormir com as primas. Mas o problema foi que quando eles chegaram, a sobrinha da Tilly e do Bandit estava tão estranha que parecia que tinha levado um choque. Ela fez coisas como sair correndo, dizer palavras sem sentido e causar todo tipo de confusão que você possa imaginar. O problema é que ela pulou a hora da soneca e por isso precisava dormir. Mas a Bluey queria muito ficar acordada até mais tarde, o que piora tudo. E ninguém vai te dizer que pular a hora da soneca é bom, mas que foi muito engraçado ver o Bandit e a Tilly correndo atrás da sobrinha, isso não dá pra negar. E você, também pula o horário da soneca? Comenta a hashtag sono pra gente se conhecer. Aproveita e diz pra gente qual que é o seu personagem favorito do desenho. O meu é a Bingo, eu amo essa cachorrinha.
Se você gosta de ver o Bandit passar vergonha, então precisa assistir ao episódio Fadas. Quando o Sr. Hiller é grosseiro com a Bingo, uma fada aparece e começa a pregar peças em todo mundo. Para conseguir quebrar a maldição, o Bandit vai precisar dançar uma música super vergonhosa na frente de todos. É uma cena bem esquisita. E o pai do Lucky ainda ri da situação do amigo. Você acha que ele dançou bem? A fada gostou tanto que quebrou o feitiço. Mas também fez a gente dar muitas risadas. No episódio 11 da segunda temporada, as doguinhas Hiller mostram como podem ser malvadas. Elas querem brincar de cabeleireiras, mas o salão das duas é um pouquinho diferente. A Bluey decide que o Bandit tem piolhos e por isso o manda tomar um banho gelado. Coitado do papai. E depois elas resolvem dar várias pancadas no corpo dele. E sabe qual é a maior crueldade de todas? Ele ainda precisa fingir que tá com piolhos para que a Bingo tenha a vez dela de ser malvada. A gente sente muito pelo Bandit, mas quando a filhote diz que quer amarrar o pai em uma árvore e jogar balões d'água junto com farinha de trigo nele, é impossível não rir. Que o Bandit é um dos melhores personagens do desenho e com certeza o mais engraçado, ninguém duvida. No episódio Pavlova, ele cria um garçom francês para impedir a Bingo de comer um doce. A filhote quer muito comer, mas a Tilly não quer deixar que ela faça isso. É quando o Bandit coloca um bigode esquisito e começa a falar francês, imitando um garçom que serve tudo, menos o que a filha quer. Até que uma hora ele finalmente serve o doce, mas em vez de deixar a Bingo comer, ele joga um monte de ketchup em cima. Será que ficou gostoso? No episódio Modo Dança, uma das cenas mais engraçadas acontece no meio do trânsito, quando a Bingo ganha o direito de obrigar as pessoas a fazerem uma dança vergonhosa na frente de todo mundo. A Bluey pede para a irmã utilizar esse poder no meio da rua, e a Tilly é obrigada a dançar na frente dos carros. Tudo fica ainda mais engraçado quando a gente vê que a Wendy e o pai do Lucky estão ali, e os dois começam a dar risada da vergonha que a Sra. Hiller tá passando. No episódio Cavalinho, o Bandit e o Stripe são utilizados pelas filhotes porque elas querem fazer um casamento. A gente pode concordar que os pais da família Hiller precisam passar por algumas vergonhas na hora de fazer as filhas felizes. A parte engraçada é que elas transformam o tio Stripe em um cavalo noiva, usando um véu e glitter no nariz. Talvez ele tenha ficado um pouco chateado, porque na hora de dizer sim, a noiva cavalo foge do casamento para assistir um jogo de cricket na TV. Entre casar com o Bandit e ver esportes na televisão, que horas é o casamento mesmo? Na verdade, agora é hora de você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui tem vídeos todos os dias. No episódio de Páscoa existe uma cena que além de nojenta é também muito engraçada. As doguinhas precisam descobrir o caminho que leva até os ovos de chocolate. O problema é que a pista fica dentro do banheiro, bem no momento em que o Bandit está fazendo um cocô super fedido, que nem mesmo ele aguenta. É difícil ver a Bluey passando por esse desafio, mas assistir a doguinha quase caindo desmaiada no chão por causa do fedor é engraçado demais. Pelo menos ela comeu chocolate no fim do episódio. Em Unicórcio, quando a Bluey não quer dormir, existe uma cena que além de chocante é muito engraçada. Pelo menos para as pessoas que gostam de um humor mais pesado. O fantoche do Bandit é muito mal criado, e disso todo mundo sabe. Mas quando a Bluey pergunta para ele o que gosta de comer, o boneco olha para a doguinha e responde: "Crianças, isso foi muito pesado, Bandit. Faça mais vezes." Crianças. Já imaginou como seria ver o Bandit passando a maior vergonha no meio de um momento super importante? No mini episódio Arqueologia, o Sr. Hiller é chamado para dar uma palestra. O pai da Bluey mostra um osso que deveria ser a prova de uma grande descoberta, mas no fim da apresentação, ele resolve fazer o que qualquer cachorro faria com um osso. Ele morde. E se você pensar que aquele era um osso de outro cachorro, fica muito mais nojento. Mas a piada ainda é ótima. Em Roupinhas, a gente descobre que a Bingo tem um ponto fraco. Fantasias de leopardo fazem ela ficar agressiva. A filhote ataca o Bandit de surpresa, sendo que ele só estava tentando dizer olá pra tia Betty. Um pouco mais tarde, ele fica deitado ao lado do carro, fingindo que foi devorado. Mas como isso é muito chato, o papai Hiller fica usando o celular, até que a Bingo pegue todas as suas vítimas. A piada é que o seu pai fica dizendo que ela precisa entrar na personagem, mas ele não deveria fazer o mesmo. No episódio Mamães e Papais, quando a Indy e o Rusty resolvem se separar, a doguinha vai se casar com um dos terriers. A ideia dela é ter um marido de brincadeira que cuide da Polly, a sua filhote. O problema é que o terrier não quer saber muito sobre proteger um bebê. O que ele deseja mesmo é fazer parte de uma batalha de espadas durante a invasão de um castelo. E sabe o que é mais engraçado? Ele leva o bebê para essa batalha.
mas o cachorrinho perde a luta e a Indy se assusta quando vê a Polly ser jogada muito longe de um jeito perigoso. Ainda bem que a Polly não é um bebê de verdade. Nunca leve bebês para os seus duelos porque as espadas são perigosas. No mini episódio, o Bandit mostra como ele pode ser malvado. A Tilly tá super cansada e precisa relaxar escutando uma música calma, mas ele resolve trazer o unicórnio de volta. Enquanto a Tilly e as filhotes estão descansando, o fantoche utiliza o comando de voz da caixa de música e pede para ela tocar heavy metal, que é um estilo musical nada relaxante. Essa cena é muito mais irritante do que engraçada, mas é impossível não dar risada. Ser uma mamãe é muito trabalhoso. A Tilly de fato tem muita paciência. Em Lagartixa Grudenta, a gente vê a senhora Hiller sofrendo muito para conseguir arrumar as filhas, até que infelizmente ela pisa em um brinquedo que machuca o pé. Essa cena é muito engraçada de se assistir. E se você deu risada é porque o seu humor é bem pesado. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!